Então, como um empreendedor lá no começo, você tem que ser tudo, né? Eu era o recepcionista, eu era o veterinário, eu era o caixa, eu era o telefonista, eu era o banhista, então eu era o auxiliar veterinário, e eu era o gestor. Então, assim, quando você está começando, e quando eu digo isso, todo mundo que começou na veterinária, grandes hospitais começaram sempre com alguém começando ali sozinho. Jogando em todas as posições. Jogando em todas as posições. Então, você tem que aprender a ser um pouco melhor aqui e ali. Agora, quando você começa a ir para uma empresa maior, aí com certeza você tem que concentrar no que você faz bem feito e buscar as pessoas, as melhores pessoas para as outras áreas, né? Olá, pessoal, ouvintes do Papo de Vendedor VET. Hoje eu estou muito orgulhoso e muito feliz de estar aqui. Eu tenho um convidado muito especial para esse episódio, para lá de especial, Renato Costa. Prazerzão. Bem carioca, né? Não sem mais delongas, vou ler um pouco do seu currículo para os ouvintes entenderem o peso do nosso mercado Pet Vet e o que você representa tanto para os veterinários como eu. Ao longo da minha trajetória, como eu te falei aqui nos bastidores, eu tinha você ali com uma pessoa que eu queria ser quando crescer, né? Então, fico muito feliz e honrado. Perdeu os cabelos. Ainda não perdi os cabelos. Falam que eu estou tingindo a barba, mas é mentira, não estou. Acredito. Isso aqui é natural, é genética árabe e tal. Mas a gente vai aqui bater esse papo. Você que foi formado, vou ler porque é pesado aqui o currículo, tá, galera? É na UF em 93, mestre na Rural também em 2001, fundador na Animalia em 93, de lá para cá evoluiu. E eu quero fazer diferente. Eu não vou iniciar lá com o passado, quero começar com o presente. Hoje você é vice-presidente de uma holding, né, um grupo que representa o VCA Brasil. Queria saber qual é o impacto, os grandes números dessa holding aqui já no Brasil e que você está fazendo aqui para o nosso mercado veterinário. Renato? Então vamos lá. Primeiro, super prazer estar aqui. Eu que agradeço imensamente o convite. E vai ser muito legal a gente bater esse papo. Bom, eu estou vice-presidente de operações de hospitais do grupo PetCare, que é o braço brasileiro do VCA, né? A VCA é a maior cadeia de hospitais veterinários do mundo, na verdade é a maior da América do Norte, consequentemente é a maior do mundo. A gente tem quase 1.000 hospitais nos Estados Unidos e a gente começou aqui através da aquisição da Animalia, né? Então, quando eu vendi o meu hospital para o grupo PetCare em 2019, está completando agora 5 anos e meio, quando eu vendi, foi a primeira aquisição do PetCare, do VCA no Brasil. E aí eu comecei a trabalhar junto com eles em prospectar hospitais, bons negócios, para a gente fazer a expansão nacionalmente, né? Então a gente já fez aí diversos M&As, a gente está agora com 18 hospitais no Brasil, em vários estados, e no ano passado eu era diretor regional no Rio de Janeiro, e cuidava dessas negociações para expansão nacional. E aí, no ano passado, eu passei a ser o veterinário responsável por todos os hospitais, né? Então, assim, não perdi os cabelos tomando conta de perdi já de família mesmo, mas eu cuidava de e era muito legal, e agora a gente está cuidando de 18, né? Então, assim, é bastante desafiador, bastante interessante e esse é o meu desafio no momento. Eu vou conectar até com a pergunta do Fabiano, né, que eu me preparei aqui para estar com você hoje. Ele falou, pergunta para ele quando e como ele tomou essa decisão de vender o seu sonho, né, como empreendedor. Eu fiz estágio na Animalia, eu acompanhei um pouquinho lá como estagiário, mas como é para o empreendedor vender o sonho da vida deles assim, para um grande grupo? E aí venho ao presente, nesses desafios. Como é que é para esse bate-papo com o dono de um negócio que vocês vislumbram fazer essa aquisição? Muito legal. Vamos dividir em duas. Primeiro, a pergunta do Fabiano, querido amigo, com o qual já falei sobre isso, né? Ele também vendeu o próprio negócio dele. Então, assim, muito interessante. Bom, o que teve de especial, talvez tenha sido assim, foi o primeiro a vender um negócio veterinário no Brasil, fui eu, né? E nesses últimos 5 anos um monte de gente vendeu também, tanto para a gente quanto para outros grupos, né? E não acho que teve nada de especial em ter sido o primeiro, não é nenhuma vantagem isso, mas foi mais desafiador, Marcos, porque aquela coisa, assim, às vezes eu conto para alguém assim, eu estava pensando em vender meu negócio, as pessoas falam como se fosse um crime, sabe? Tipo assim, mas você vai vender sua clínica, como é que você pode fazer um negócio desse?
E aí, Marcos, eu te diria o seguinte, o Fabiano tem certeza que concorda comigo. Uma empresa, ela tem, qualquer empresa, uma clínica veterinária, uma peixaria, um estúdio, qualquer coisa, ela tem 3 destinos. Ou ele vai ser sucedido, seu filho ou alguém que possa te substituir na direção desse negócio, ele vai ser sucedido, ou ele vai ser vendido, ou ele vai falir. Essa terceira opção aqui não me interessava, falir. Né? Eu tinha a opção de ser sucedido ou de vender. Cara, eu já estava tocando o hospital há mais de 25 anos. Eu olhei assim, meu filho tinha 3. Eu falei assim, até esse maluco está com pelo menos 23 para começar a tocar, faltam 20 anos. Eu não estou afim de ficar mais 20 anos fazendo a mesma coisa. Eu era muito feliz com o meu hospital, nunca construí ele pensando em vender. Mas aí, cara, quando começaram a me procurar para falar em eventualmente uma negociação, eu comecei a estudar e vi que fora do Brasil os negócios aconteciam e tudo mais, e era um caminho normal. E aí, até conto uma história interessante que é o seguinte, né? Assim, a Animalia para mim era como uma filha, né? Já que é Animalia, então é uma menina, minha filha. E assim, eu pensei, caramba, a gente tem que criar o filho para o mundo, os filhos serão criados para o mundo, não é isso? Bacana. Então a minha filha era criada para o mundo. Então o que eu pensei? Agora ela vai casar. Então, deixa eu arrumar um bom partido para ela. E eu achei assim, cara, o VCA é um tremendo bom partido, né? A maior cadeia de hospitais veterinários do mundo, e era representado no Brasil, à época, pelo PetCare, né? E o PetCare era um tremendo selo legal também no Brasil. Então, eu falei assim, cara, estou casando minha filha com um bom partido, estou se sentindo bem de fazer isso. Então, foi isso, Fabiano. E Marcos, eu não tive dificuldade porque eu entendi que eu estava fazendo uma coisa que era para o bem da Animalia, para o bem de todos que ali trabalham. E, cara, eu não tenho a menor dúvida de ter acertado plenamente. E pergunto hoje em dia a todos aqueles que lá permaneceram. Valeu a pena? Cara, a gente construiu um hospital absolutamente novo, né? A Animalia mudou completamente, é um outro hospital. Linda. Cresceu, melhorou equipamento, melhorou capacidade técnica, enfim. Melhorou a vida dos pets, dos tutores. Com certeza. Consideravelmente. E dos colaboradores, Marcos, desculpa eu te interromper, mas assim, isso foi muito importante, dos colaboradores veterinários ou não veterinários. Isso foi muito importante, porque a gente trouxe condições de trabalho, trilha de carreira, né? Canso de dizer isso, uma que era minha auxiliar de escritório, hoje em dia ela é uma gerente administrativa, ela cresceu para caramba, está liderando uma unidade. Já teve gente que saiu daqui e foi tocar em outro estado, trabalhar dentro do grupo. Então eu abri muita porta, né? Acho que essa negociação da Animalia abriu muitas portas. Então foi incrível, né? Foi bem bacana isso aí. E, Renato, dentro dessa... Você falou de gestão de pessoas. Eu vou pegando aqui que a galera, quando soube que você estava aqui, já me mandaram um monte de perguntas. Então, também um dos nossos ouvintes perguntou qual foi o seu maior desafio com gestão de pessoas na tua carreira? Cara, gestão de pessoas é o mais difícil em praticamente todos os negócios, sobretudo nos negócios que se trabalha com serviço, né? Isso é muito desafiador. E eu acho que... Qual foi o meu maior desafio com isso? Eu não sei se te dizer qual foi o meu maior desafio. Isso é um desafio gigante para qualquer um, né? Mas eu acho que teve um momento assim que não é que tenha sido desafiador, mas foi um momento que me clareou alguma coisa em relação a isso. E que assim, quando eu comecei, em 93, era eu atendendo ali, né? O tempo todo, era eu e eu. E depois o outro veterinário no grupo passou a ser minha sócia, a Francis, porque era minha prima também, a gente se dava super bem. Então, ela tocava do jeito dela, eu tocava do meu jeito ali. Mas à medida que foram chegando outras pessoas, eu buscava sempre pessoas que tivessem mais ou menos o meu perfil. Até que um dia eu me toquei assim, falei, caramba, eu estou com dificuldade de achar a pessoa boa, por exemplo, para fazer coisa X, porque eu não estou encontrando ninguém para fazer aquela coisa com o meu perfil. Aí depois eu me toquei assim e falei assim, cara, eu não tenho perfil para fazer tudo. Para fazer essa outra coisa, eu preciso de uma pessoa com outro perfil que não é o meu. Ou seja, a tendência é sempre a gente buscar pessoas, no primeiro momento, que se assemelham conosco, porque a gente tem afinidade com a gente mesmo, teoricamente. Né? Mesmo que a pessoa se odeie, né? Mas se a pessoa não se odeia, ela tem afinidade consigo mesma. Então eu buscava pessoas assim. Então acho que um grande estalo foi quando eu me toquei, cara, eu não tenho que procurar pessoas semelhantes a mim, eu tenho que procurar pessoas melhores do que eu nas coisas que elas vão desempenhar. Então, esse foi um clique que me deu uma época e que foi muito bom,
porque abriu a mente, e é exatamente isso, né? Quando você está procurando, um time é composto de zagueiro, de goleiro, de centroavante, né? Ah, eu sou centroavante, eu quero que tenha um time só de centroavante. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Não vai, né? E dentro desse cenário ali, onde tudo era mato, né? Onde vocês começaram a desbravar com o empreendedorismo, foi muito com o seu feeling, né? Você acredita que essas habilidades, elas são treináveis? Para quem hoje, agora, para o nosso ouvinte que está começando, ali com um consultório pequenininho, ou com uma clínica pequenininha, que precisa e tem essa dificuldade de encontrar pessoas, você investe mais em recrutamento e em seleção, ou, e aí eu já vou conectar até com a pergunta do Fred, grande Fred Ribeiro, que esteve aqui também, que ele pediu para você lembrar do dia que você fez um treinamento onde você se fantasiou de vários tipos de cliente para passar como o veterinário deveria atender os tutores ali no dia a dia. Vamos lá, legal. Esse dia que o Fred falou foi muito bacana, vamos falar sobre ele. Eu acho que essas características, elas são sim treináveis até certo ponto. Legal. Né? Acho que até certo ponto, sim. Acho que todo mundo pode ser, certamente, todo mundo pode ser melhor em gestão, em marketing pessoal. Desde que você esteja aberto à mudança, querendo aprender, você sempre vai poder melhorar. Uhum. Mas eu talvez não vá poder ser o melhor naquela determinada função que não é a minha aptidão inata. Eu posso ter uma aptidão inata que me leve a ser muito bom numa determinada coisa. Nas outras eu posso melhorar. Então, como empreendedor lá no começo, você tem que ser tudo, né? Eu era o recepcionista, eu era o veterinário, eu era o caixa, eu era o telefonista, eu era o banhista, então eu era o auxiliar veterinário, eu era o gestor. Então, assim, quando você está começando, e quando eu digo isso, todo mundo que começou na veterinária, grandes hospitais começaram sempre com alguém começando ali sozinho. Jogando em todas as posições. Jogando em todas as posições. Então, você tem que aprender a ser um pouco melhor aqui e ali. Agora, quando você começa a ir para uma empresa maior, aí, com certeza, você tem que concentrar no que você faz bem feito e buscar as pessoas, as melhores pessoas para as outras áreas, né? Uhum. Tipo, uma das coisas que hoje em dia eu fico muito tranquilo estando num grupo maior, se tem um determinado problema que eu tenho que pensar sobre ele, eu tenho o jurídico para me apoiar a pensar, eu tenho financeiro para me ajudar a pensar, tem segurança do trabalho para validar se aquilo ali está certo ou não. E assim, é claro que é muito bom que eu conheça alguma coisa de cada um desses pontos, afinal de contas você pode dialogar, trocar ideia, né? Mas é muito bom você ter aquela pessoa que senta em cima com segurança, que senta em cima do assunto e diz qual é o caminho a seguir. Mas não é a nossa realidade quando a gente está começando. Quando a gente está começando, a gente tem que ser um pouco de tudo. E aí a gente tem que treinar as nossas habilidades e com certeza elas são treináveis, você vai melhorar em todas elas. E quando você virou assim, eu percebo até pela fala do Fred, né, que esse treinamento vinha muito assim da sua criatividade, ali da operação. Quando você percebeu que o que você estava fazendo ali era não só ensinar os veterinários, mas que fazia parte também, porque eu sei que você tem um currículo também bem da parte técnica, né? Da parte que o veterinário está treinado a estudar a veterinária, ciências. Mas quando chega na gestão, ele encontra esses e outros desafios. Ali, quando era aquele treinamento, naquele momento, a gestão te chamou, você buscava alguma informação em algum livro, ou veio ali do Renato mesmo de fazer aquele treinamento? Cara, esse é um assunto assim, muito louco, muito legal que o Fred tenha perguntado isso, porque assim, o Fred está se referindo a um vídeo que eu fiz em que eu interpreto os diferentes tipos de clientes, né? Então eu interpreto uma velhinha chegando no veterinário, interpreto um executivo chegando no veterinário, interpreto um médico chegando no veterinário. E como é que isso surgiu, cara? E essa foi uma história que assim, foi importantíssima na minha vida. Aquilo ali eu comecei a notar que os veterinários chegavam para mim, os veterinários da clínica, e falavam assim, eu estou tendo problema com cliente tal, com cliente tal. Todos eles estavam tendo problema com os clientes, né? Um ou outro estava tendo problema com o cliente. E eles falavam assim, aí o Renato chega e resolve, porque a sua careca passa autoridade. Eu falei, olha, eu não entrei aqui careca, e eu não tinha problema como vocês têm tido com os clientes. E aí eu comecei a ver que eles tinham problema com aquelas pessoas que eram diferentes delas. Tipo assim, a veterinária, que era uma pessoa mais calma, mais quieta, ela tinha dificuldade com o cara que chegava meio, cara, eu quero resolver logo isso, que eu quero ir embora, não sei o quê. Ela fala, esse cara é chato, não cuida do cachorro, maluco, né? E um veterinário, por exemplo,
Pô, meu queridíssimo amigo Roberto Teixeira, que é o veterinário, que sempre foi esse cara efusivo, esfuziante, cheio de energia e tudo mais, de vez em quando chegava lá uma velhinha que é mais tranquila e falava assim, eu não sei, eu acho que ele pode ser que ele não esteja prestando muita atenção, porque ele é meio atrapalhado, porque ele é rápido, né? Sim. E não era de nada disso, né? O Roberto é super eficiente, mas ela tinha uma percepção errada dele. E às vezes o veterinário tinha uma percepção errada da pessoa. Eu falei, quer saber, cara? Eu acho que o problema é que os veterinários só conseguem se identificar com as pessoas. De novo, aquele papo, com quem é parecido com ele mesmo. Só que a porta de qualquer estabelecimento veterinário do mundo que eu já fui em muitos, em muito canto, está aberto para todo mundo. Você não tem a clínica veterinária, aqui só atende velhinha, aqui só atende executivo, aqui só atende cara apressado, né? Nada disso. Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo mostrando para a galera as diferentes pessoas chegando, trazendo um cachorro com gastroenterite hemorrágica. Ou seja, o mesmo problema chega para você, e o problema da gastroenterite hemorrágica o veterinário tira de letra. Essa parte técnica o veterinário sabe fazer. Mas ele chega para você através de uma velhinha, chega para você através de um cara super interessado, chega através de um médico que eventualmente te desafia, chega para você de várias formas. Sim. E você não pode atender do mesmo jeito. Você tem que se adequar a cada um deles. E aí a gente fez aquele vídeo, cara. Eu fiz o Rodrigo Brum, cardiologista, meu queridíssimo amigo também, tricolor, muito boa gente. Rodrigo, a gente estava num sábado à tarde na clínica, cara, eu peguei umas roupas da minha mãe, um terno lá que eu só ia nos casamentos para fazer um executivo, não sei o que, eu falei, Rodrigo, vamos filmar isso aqui. Peguei a cadeirinha do Rodrigo, emprestado, botamos uma câmera, na época era aquela câmera zona assim, filmamos e fizemos aquele negócio. E aí, cara, quando é que eu me toquei que aquilo era importante? Pô, Marcos, eu apresentei aquilo ali na clínica, os veterinários adoraram, se identificaram com aquilo. Aí, através do CRMV do Rio de Janeiro, o Marcelo Pacheco, querido amigo, que foi vice-presidente, foi tesoureiro do Conselho do Rio, ele falou, Renato, faz uma palestra para o Conselho, não me lembro onde que era e tudo mais. Eu fui, cara, levei aquele vídeo morrendo de medo, achei que as pessoas iam gostar. As pessoas se identificavam. E aí, trazendo uma história bem longa, encurtando ela, cara, eu rodei o mundo apresentando isso. Que legal. Depois de ter apresentado no Brasil, em diversos lugares, primeiro no Rio, tudo que é canto no Rio, daqui a pouco me chamaram para ir para São Paulo, eu fiz São Paulo, daqui a pouco para Minas, e eu apresentei no Brasil todo. Leste a oeste, norte a sul, grandes capitais, menores cidades e tudo mais. Eu nem sei qual foi o ano daquele vídeo, mas eu chutaria que aquele vídeo foi de antes de 2010. Caramba. Né? E é ele que eu ainda apresentei semana passada em Campinas, e ele tem uma adesão gigantesca. Os veterinários se identificam com os personagens, fazem os mesmos comentários, riem nas mesmas partes, ficam apreensivos nas mesmas partes. Então, aquilo representa muito o que é o dia a dia do veterinário, porque foi feito de veterinário para veterinário. Era um veterinário que estava fazendo, que sabia as dores. Sim. Cara, e depois foi tão legal que depois de fazer no Brasil, comecei a, como eu te falei, rodar o mundo. Fui fazer, apresentei isso no México, no Peru, nos Estados Unidos, na Espanha, na Rússia, na Ucrânia, na Bulgária, e aí vai, cara. Fiz um monte de lugares. E super interessante. Aí eu traduzi ele, né, para inglês, traduzi para espanhol, mas os mesmos personagens. As pessoas riem nas mesmas partes, se identificam com as mesmas coisas, porque é exatamente isso. Então, qual era a ideia daquilo ali? Ser veterinário de pequenos animais tem muito de relação interpessoal. É onde o veterinário se encrenca com o bicho gente. Saber tratar da gastroenterite, da piodermite, da claudicação, da dermatite alérgica, picada de pulga, piometa, isso o veterinário tira de letra. Sim. O que diferencia um veterinário de outro, para o cliente, não é se ele resolveu o problema do cachorro melhor ou pior. Resolver o problema do cachorro é uma obrigação. Sim. Costumo dizer isso. Se você leva o carro no mecânico, seu carro volta bom, você fica surpreso, pô, que mecânico maravilhoso, consertou meu carro. Pô, ele é mecânico, levei no mecânico, tem que vir limpo. Agora, sei lá, se além de limpo ele vier com bombom no banco e com o carro, ele lavou o carro, eu falo assim, porra, que mecânico bom, hein? Bombom e banho, tem nada a ver com mecânica, né? Mas é o que a gente é capaz de avaliar, porque a gente não entende nada de mecânica, eu pelo menos não entendo. Então, quando a pessoa leva o cachorro no veterinário, ele não espera, resolveu o otite, que veterinário bom. Não, resolveu o otite, ele tinha que resolver. Mas ele foi paciente, ele foi atencioso, ele me mandou o resultado do exame, ele me perguntou como meu cachorrinho estava. Ele me respondeu. Ele lembrou o nome do meu cachorro quando eu cheguei. Tudo isso é que faz uma imensa diferença.
Esse relacionamento interpessoal que você falou vem muito a reboque a questão da comunicação, que eu costumo dizer que é a nossa maior arma no atendimento ao público. Existem várias teorias, né, dessa conexão com perfis diferentes, técnicas de rapport, técnicas para você se conectar melhor com perfis diferentes, que a gente pode estudar, e quando a gente se imerge nesse assunto, a gente, quando olha ali, aplica da forma como você conectou ali no vídeo, isso faz cada vez mais sentido para quem vende, sim, Claro. Serviços médicos veterinários, né? Claro. Qual é, Renata, ali, nessa conexão, o ponto que o veterinário tem que ficar mais atento nos perfis que ele atende? Realmente, eu vou melhorar a pergunta, realmente ele vai se adaptar ali a diferentes perfis, mas vamos fazer aqui agora um exercício, talvez, né? Com um médico que é desafiador, como ele pode otimizar a comunicação? Ser mais receptivo? Ser mais ativo? Se mostrar mais autoritário? Como você Perfeito. treina seus veterinários lá no grupo? Não, ótima pergunta. Na verdade, assim, primeiro o comentário que a gente tinha falado se as habilidades são inatas ou podem ser aprendidas. Essa, por exemplo, é uma que tem um componente inato gigante, mas ela pode com certeza ser aprendida. Eu tive vários veterinários que a partir do momento, já vi vários veterinários que a partir do momento se deram conta de que é necessário criar essa relação com as pessoas, mudaram sua forma de agir e melhoraram bastante. Então isso é perfeitamente possível ser treinado e melhorado, né? Eu diria que o que é mais importante é você identificar bem com quem você está interagindo. E como é que você identifica bem com quem você está interagindo? Fica quieto, ouça. Deixa quando o cliente chegar, não o interrompa já dando o diagnóstico, perguntando isso ou aquilo. Deixa a pessoa chegar e contar. Escutar Escute a pessoa. ativamente. Quando você está escutando a pessoa, você já começa a fazer todo o seu perfil, que tipo de pessoa, o quanto esse animal é importante para essa pessoa ou não, qual é a disponibilidade que ela tem de tempo e de desejo de ajudar de fato esse animal ou não. Você começa a traçar esse perfil de quem é o seu cliente. E no exemplo específico que você me dá do médico, eu te diria o seguinte, a primeira coisa é que é o seguinte, ser médico é um fato, mas e a personalidade desse médico? Que médico é esse? O veterinário tende a pensar que todo médico é marrento, todo médico desafia o veterinário, o que é uma falácia, absolutamente não. Você tem médico marrento? Tem. Você tem veterinário marrento, você tem advogado marrento, jogador de futebol marrento, tem médico gente boa, tem médico que adora animal, tem médico super simpático, tem médico de tudo que é jeito. No vídeo, por acaso, eu faço o médico veterinário marrento, desafiador para o médico veterinário, que existe. Existe. E é muito interessante que em todas as diferentes línguas e sotaques onde eu levei aquele vídeo, quando entra o médico no consultório, é um momento que eu te falei que todo mundo ri nas mesmas partes, quando entra o médico, tem sempre assim Quando eu fico olhando para a plateia, eu sempre, na hora do médico, tem sempre um cutuco. O veterinário já incorporou que o médico sempre o desafia, o que não é um fato. E eu costumo dizer, inclusive, que quando é um médico desafiador, ele é uma vítima perfeita para você engoli-lo. Pelo seguinte, o médico que é desafiador, infelizmente, é aquele cara que pensa que você é veterinário porque você não conseguiu ser médico. Existe isso, né? E não com os médicos. Qualquer pessoa, existe preconceito em tudo que é canto. Também tem médicos, poucos, que pensam isso dos veterinários. Esse cara, ele tentou ser médico e não consegue. Então, ele acha que os veterinários são todos uns bobocas com pouco conhecimento. Quando você encontrar um cara assim, a minha dica é a seguinte, de novo, ouça. Tenta entender qual é a especialidade dele. Quando você entender qual é a especialidade dele, aí você sai da especialidade dele e despeja todo o conhecimento que você tem. Ele vai ficar estupefato, embasbacado, de falar assim, meu Deus, acabei de encontrar o único veterinário que não é um bobalhão, que é o único médico frustrado que eu conheço que consegue ter um monte de conhecimento, porque ele sabe muito mais do que eu, porque o médico na área dele ele sabe bastante, mas nas outras áreas talvez ele não saiba tanto quanto nós sabemos. E ele vai ficar impressionado com isso. E aí, como o peixe que morre pela boca, esse médico vai ser fisgado pelo seu próprio preconceito. Ele vai achar que você é o único do mundo que tem conhecimento e vai passar a te respeitar. Então, eu diria isso. Como identificar? Ouça. E no caso específico do médico, ouça. Porque esse médico pode ser esse nosso médico estigmatizado, que você deve enfrentar dessa maneira, ou pode ser um médico com todas as outras características que qualquer outra pessoa pode ter. Ser médico é só uma profissão, não é traço de personalidade. Legal. Ouvindo você falando, vai me remeter a um livro que chama Apenas Ouça. Depois eu vou colocar aqui na bibliografia no nosso episódio. Legal.
Parece que você resumiu o livro em 3 minutos, porque ele fala exatamente isso, né? E, inclusive, na hora que nós estamos ouvindo, é diferente de escutar. Porque a gente tem ali também, na hora de estar no consultório, Sim. de estar simplesmente escutando e já pensando no raciocínio clínico e tentando já conectar com o que realmente é a solução, e a gente esquece de ouvir genuinamente a pessoa para que a gente consiga se conectar. E aí, como você falou, a virada de chave é transmitir a questão da ciência em autoridade, de uma comunicação fluida, calma, serena, olhando nos olhos, Isso. trazendo toda a segurança que o médico veterinário pode ter. E desculpa te Vamos interromper, lá. mas eu diria até o seguinte, o veterinário começa a pensar logo no diagnóstico clínico, como é que ele vai tratar e tudo mais. Sim. O menor, vou até falar para você, o menor dos nossos problemas numa consulta é identificar o que o animal tem, como é que a gente vai tratar. Isso a gente sabe. Isso é o que você foi treinado a vida inteira para fazer. Então, esse é o teu menor problema. Sim. O que você tem que mais fazer é, deixa eu entender como é que eu consigo fazer que esta pessoa que está na minha frente trate corretamente desse animalzinho, que eu já até sei aqui o que ele tem, como é que eu vou fazer. Eu pegar e disser para... Vamos lá, o cara que chega com o cachorro com gastroenterite hemorrágica. Se eu chegar para um cara que está chegando apressado, que não está nem aí para o cachorro, que não liga para o cachorro é da filha dele, porra, eu tenho que ir para o trabalho, esse cachorro aqui está comigo agora, não sei o quê, por que eu faço com esse cachorro aqui? Aí você fala, olha, você tem que fazer um MIF, coletar fezes de 3 dias, dia sim, dia não, botar num potinho, trazer para mim, e até lá você vai dando probiótica, assim. O cara vai falar, pô, esse veterinário é porcaria. Não resolveu meu problema. Não resolveu meu problema. Como é que resolve o problema desse cara? O cara está morrendo de pressa, você fala assim, deixa ele comigo aqui 2 dias que eu vou te devolver ele novo. Aí ele vai falando, nossa, que veterinário bom, resolveu o problema na hora. Ele não resolveu o problema do cachorro na hora. Eu resolvi o problema dele, que era não ter que se preocupar com o cachorro. Eu vou ficar aqui com o seu cachorro 2 dias e vou te devolver ele super bem. Agora, se fosse uma velhinha, apegada ao cachorrinho, que teve uma diarreiazinha, você fala assim, deixa aqui comigo 2 dias, ela vai dizer, o pior veterinário do mundo, quis ficar com ela, enquanto, na verdade, ela quer ficar com ela em casa. Para ela, eu posso pedir, senhora, dê 2 gotinhas de soro a cada 20 minutos na boquinha que ela vai dar. Sim. Vai falar isso para o cara que estava apressado. Então, eu acho que é isso aí, é adequar a melhor maneira de entregar o atendimento para as diferentes pessoas e sem o foco desesperado de como é que eu vou tratar e que diagnóstico é esse. Isso a gente sabe fazer. Eu vou parafrasear um professor meu lá no MBA de marketing, Robertson Vitorino, que fala, o conhecimento técnico é ordinário. É uma frase impactante para que a gente reflita que, sim, a ciência veterinária é igual à mecânica. A gente está lá para resolver o carro, a gente está lá como profissional da área da saúde para resolver a parte da ciência veterinária, né? Sim. Então, essa aula aqui eu estou anotando, fazendo questão, porque eu estou aprendendo muito com você, né? É muito valioso aqui para mim, do fundo do meu coração, e muito para quem está ouvindo. E, Renato, eu quero fazer desses minutos, assim, valer cada minutinho aqui para eu conseguir realmente extrair aí o seu poder no teu cérebro, né? Que a gente consiga transformar esse nosso bate-papo em mudança, em impactar as pessoas, para que quem está lá desanimado, e a gente entra agora no assunto de problemas, né? Uhum. A gente vive, de novo, um momento complexo no mundo, não só na veterinária, onde muitos veterinários entram num processo de depressão, e você deve viver muito isso lá nos hospitais que você comanda. Como o grupo cuida da saúde mental hoje lá dos veterinários? Assim, esse é um problema grande, né? Não só na medicina veterinária, a gente vê em muitos lugares, na medicina veterinária já é histórico, talvez o problema do burnout, da estafa, até dos suicídios na medicina veterinária preceda isso que vem acontecendo agora em todas as profissões, né? Então, assim, a gente tem que se preocupar, logicamente, em dar as melhores condições de trabalho para os médicos veterinários, né? Então, se você ter áreas de descompressão para que as pessoas possam ter o seu momento de descanso dentro do trabalho, né? Tentar ter sempre uma liderança próxima que possa identificar se um veterinário está, né, com alguma mudanças crise comportamentais, né, alguma coisa. Então, assim, acho que essa proximidade é o melhor que a gente pode fazer, porque as pessoas vão reagir de formas diferentes, né? A minha tendência seria, e eu entendo isso, é muito ruim você pensar, mas no meu tempo eu fazia plantão todo dia, o tempo todo, e eu estou tranquilo. Adotar essa postura não vai resolver nada, porque, assim, desde que o mundo é mundo, toda geração que chega
ela substitui a anterior. Primeiro, a geração Sim. anterior vai morrendo, vai se aposentando, vai morrendo, então ela substitui. Mas, por exemplo, meu pai achava que a minha geração ia acabar com o mundo. Pô, a gente não acabou com o mundo. Agora eu já estou achando que a geração do meu filho é que vai acabar com o mundo. Não vai acabar com o mundo. Né? As coisas vão mudando. E assim, a realidade hoje é essa. Não há como pensar em impor, no meu tempo era assim, eu fazia assim, então vai ser. Isso de jeito nenhum. Então tentar estar próximo, identificar e oferecer as melhores condições possíveis de trabalho. E também tentar fazer sentarem as pessoas nas cadeiras certas. Né? Legal. Por exemplo, ainda mais quando você fala em liderança próxima, né? Isso, você pescar as pessoas certas para o lugar certo. Porque tem uma coisa interessante, mudando um pouco aqui de assunto, mas também relacionado com isso. Assim, às vezes as pessoas decidem a sua especialidade dentro da medicina veterinária sem entender qual vai ser a sua vida dentro daquela especialidade. Por exemplo, eu quero trabalhar, me amarro em UTI, me amarro em terapia intensiva. Mas o fim de semana é uma coisa sagrada para mim. Incompatível, não vai rolar. Só que eu quero ser cirurgião. Cara, mas eu tenho um sono pesadaço e se eu acordar de noite, eu fico de mau humor. Não vai dar. Então, assim, a gente deve buscar uma especialidade que ela se encaixe no que a gente deseja para a nossa vida, em qual que seja o nosso estilo de vida, né? E às vezes eu vejo isso não acontecer, sabe? Vejo gente que me parece não ter o perfil. E aí ela se forma, vai para uma pós-graduação e aí depois que ela fala putz, não era bem isso. Não me adaptei, não curti, não estou gostando da profissão, mas aí, e não é uma crítica, tá? Só uma falando para refletir, né? Pô, eu tenho que gostar daquela especialidade e eu tenho que gostar da execução daquela especialidade ao longo da minha vida, né? Então, se eu gosto de operar, mas eu não quero ser acordado à noite, é um paradoxo, pelo menos para o início da sua carreira. E aí você vai ter um problema com isso. Então, acho que vale a gente pensar e ponderar bem as duas coisas. Principalmente quando é uma escolha tão importante de uma especialidade, onde a gente vai estar ali lidando e talvez a gente fala 2, 3 anos, 5, 10 anos, pode mudar a vida de um profissional da carreira, do rumo dos seus sonhos. Então, é legal também que nós somos a única espécie que a gente consegue tomar uma decisão difícil com base em infinitas variáveis. Né? O golfinho, a mamãe golfinho está lá, apita, vai para o lado, vai para o outro. Nós temos essa capacidade. E também, de novo, volta ali a nossa comunicação. Nesses tempos difíceis, como é a rotina lá no grupo de treinamento dos veterinários? É algo contínuo ou para esses assuntos, não? A parte técnica, né? Tudo bem, mas a parte de relacionamento, como funciona a rotina do grupo? Então, a parte técnica a gente tem contínuo, diário, né? A gente tem reuniões diárias, de todas as unidades, com todos os veterinários que possam participar. A gente tem um treinamento todos os dias, online, nacional, né? E isso é bastante interessante e muito bom. Mas a parte técnica, como eu estava te falando, é a parte menos difícil para o médico veterinário, que você tem onde resolver esse seu problema. As questões comportamentais, elas são tratadas normalmente pelas lideranças locais. Não fazemos um treinamento, porque o treinamento, quando você faz um treinamento para todos, tem gente que não está precisando daquilo, está precisando de outra coisa, e é uma perda de tempo para ela isso aqui. Bacana. E tem outra pessoa que ela está precisando, mas não nesse nível que seria, eu preciso descer o nível para que ela possa absorver. Então, a gente tenta fazer as coisas mais personalizadas, buscando através das suas lideranças locais. Todos os hospitais têm um gerente técnico, que é um médico veterinário muito competente na parte técnica, mas com habilidades também de gestão de pessoas, para poder identificar isso e, eventualmente, trazer uma situação para a gente poder desenvolver, ou ele, no dia a dia, está lidando ali diretamente com esse médico veterinário, tentando fazer ele evoluir também na carreira. Na carreira. Identificar. Eu peguei essa palavra para entender como funciona ali no dia a dia. A liderança próxima, com 1-a-1, com rotina de feedback, tem milhões de técnicas que eles podem aprimorar e fazer. Hoje a gente vê a gestão muito baseada em dados. As suas lideranças utilizam os dados, e aí um perfil de um veterinário que gostaria de trabalhar lá, a gente precisa ficar atentos, e aí eu quero passar para vocês a importância de a gente ter o nosso conhecimento técnico, científico, a gestão, tudo bem, mas o quanto é importante o veterinário hoje em dia ser analítico para ocupar um cargo desse.
É super importante, né? É fundamental que ele seja analítico, né? Porque quando você está com um time enxuto, poucas pessoas, você sabe exatamente o que cada um está fazendo. Se eu estou com uma clínica com 2 consultórios, eu estou fazendo aqui no meu e eu estou sabendo o que o outro está fazendo ali, então é mais fácil. Quando você tem um hospital com diversos veterinários, não sei, equipes são grandes, você não consegue saber exatamente o que cada um está fazendo em cada sala, no terceiro piso, né? Então você precisa analisar números, e os números não mentem, né? Sim. E quando você vai ver números, às vezes tem coisas assim muito interessantes. Estou tentando dar um exemplo aqui até lá de trás. Eu vou te falar, nos tempos de Animalia comigo ainda. Tinha uma médica veterinária que chegava para mim e falou assim, pô, Renato, estou com dificuldade, vou ter que me mudar agora, vou para mais longe, então quero mudar o meu horário de entrada. Em vez de eu entrar às 7, eu vou começar a entrar às 8, porque eu vou ter que mudar mais longe, porque, pô, eu não estou conseguindo pagar meu aluguel, não sei o que, ela estava com dificuldade financeira, né? Putz, coitada. Droga, como é que eu posso ajudar ela, isso, não sei o quê. Aí eu parei e falei assim, cara, mas, pô, a veterinária é super competente. Eu falei assim, cara, mas todo paciente que eu encaminho para ela, tinha uma especialidade, né? Quando eu vejo que eu encaminho alguém para ela, pô, o cliente sempre me liga e fala assim, pô, Renato, mas só tem para daqui a 3 semanas. Eu falo, pô, caramba, que uma coisa paradoxal, né? Você tá dura, mas sua agenda tá lotada, né? Aí vamos lá, vamos analisar os números, vamos ver as coisas. Aí eu fui ver os números dela. Cara, ela fazia, assim, revisões. Ela tinha, assim, um dia inteiro que ela só ficava fazendo revisão. Mas ela queria rever todos os pacientes dela, mesmo aqueles que estavam indo bem, que ela sabia que ia ficar bem. E ela voltava e ela ocupava um horário dela e a revisão era não cobrada. Eu falei assim, cara, você tem um dia inteiro da tua semana que você não está cobrando nada. Então, assim, pô, vamos fazer o seguinte, os seus pacientes, você pede para a pessoa o seguinte, olha, se em uma semana não estiver bem melhor, não sei o que, você me liga, a gente vai marcar uma revisão. Você não precisa fazer a revisão de 100% dos seus pacientes, né? Tipo, falar que, sei lá, o cachorro está com a piodermite, você vai lá, faz uma citologia, vê lá, cocos, bastonês, prescreveu um antibiótico, pô, vai resolver. A pessoa tem condição em casa de ver, você está secando a pele. Hoje em dia, pô, me manda aí uma foto pelo WhatsApp, né? Hoje em dia, até mesmo através da telemedicina, né? Você pode fazer todas as suas revisões, você pode fazer online. Né? Então, assim, você não ocupa um dia seu, porque quando você ocupa para uma revisão na sua agenda, é meia hora. É um pouquinho da pessoa que atrasa, quando ela chega, você interage um pouquinho, leva aquele tempo, meia hora que foi. Se você estiver fazendo um acompanhamento de um paciente que está indo bem, se você faz isso online, você vai reduzir esse tempo aí para 10 minutos. E aí a gente falou para ela, olha, o teu problema está sendo você precisa gerenciar melhor seus horários. Mas ela começou a fazer isso e, graças a Deus, ela acabou não precisando se mudar, ficou morando perto. Os clientes que a gente encaminhava para ela não precisaram mais esperar 3 semanas para poder agendar, conseguiram agendar antes, porque ela foi criando oportunidades dentro da agenda dela. Mas foi necessário olhar os números para poder dizer assim, você está com esse problema. Né? E quando você vai olhar números, você está falando de liderança aí em hospitais, quando você vai olhar números, eu te garanto, a Quaea qualquer um também pode fazer com o seu próprio hospital. Você tirar um perfil da sua equipe, lá, 10 veterinários, você tirar um perfil do que eles fazem, você vai se surpreender como não tem 2 bichinhos iguais. Não tem 2 com a mesma impressão digital, com a mesma pegada. Cada um é de um jeito. E aí você pode começar a jogar isso, né? Ajudar olha, por exemplo, você é um cara que você atende pra caramba, mas como é que você vacina tão pouco? Não é possível, você atende tanto cachorro, no meio desses, quem é que está vacinando esses teus cachorros aí? Sim. Ou eles estão ficando não vacinados, o que é perigosíssimo, ou alguém está vacinando por você porque você está esquecendo de vacinar. Às vezes o veterinário fala assim, porque nessa correria que eu estou sempre atendendo os problemas, eu estou sempre correndo e eu não consigo, não dá tempo, eu só resolvo o problema, não dá tempo de falar de medicina preventiva. Cara, medicina preventiva é muito importante. Mas por que você está sempre correndo? Porque a minha agenda é lotada. Pô, sua agenda é lotada, os clientes só querem vir comigo. Aumenta o preço da sua consulta. Legal. A capacidade do ser humano de resolver problemas e encontrar estratégias dentro de oportunidades, né? É isso. E esse bate-papo, o Renato líder ali no dia a dia, como é? Você é um cara mais, aqui muito sereno, muito calmo, muito tranquilo, os treinamentos também, todo mundo fala, mas no dia a dia, como você lida com essa turma, assim? Cara, eu fui, assim, eu acho que eu evoluí muito ao longo do tempo. Muito. Assim, eu, no começo, era um cara assim, muito pilhado, porque, para mim, assim, eu não tinha a opção de dar errado a minha clínica quando ela começou. Quando meu pai me deu a grana para começar a Animalia, foram $45 mil.
né? Que agora seriam R$ 200 mil. Mas a época era proporcionalmente bem menos, porque era o preço de um carro popular. Então seria menos do que isso. Mas enfim, US$ 45 mil. Só que ele chegou e falou o seguinte, ó, vai lá, começa essa clínica aí e, meu camarada, me esquece. Não tem chance de dar errado. Não tem chance de dar errado. Você vai fazer o que você quiser agora, mas você não me vem me pedir nada. Né? Cara, e essa acho que foi a melhor coisa, porque meu pai fez muitas coisas boas por mim, mas essa foi uma ótima coisa que ele fez, que foi não ter o plano B. Se você não tem o plano B, o plano A tem que dar certo. Legal. Só que para o plano A dar certo no começo, cara, tudo era muito visceral para mim, né? Tudo era literalmente tipo a dividida de final de Copa do Mundo, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com outras pessoas, as pessoas eram diferentes. Tinha pessoas com pegadas diferentes, com habilidades diferentes, que eu não tinha, mas talvez com coisas que... Aí eu era muito austero, entendeu? Eu queria que todo mundo fosse daquele jeito, que tem que ser como é, não sei o quê, porque para mim aquilo era muito importante. Mas lembra quando eu te falei que eu me toquei num determinado momento que, poxa, eu tenho que ter pessoas diferentes na minha equipe. E eu comecei a me moldar a isso. E comecei a aprender essa necessidade de agregar pessoas com as bases e personalidades mais diferentes. Hoje em dia eu acredito que eu sou uma pessoa que se relaciona bastante bem com os times. Acho que eu não teria sido chamado para uma... né, para comandar operações de um grupo desse tamanho, se não fosse... Eu já estava dentro da empresa há algum tempo e meu nome foi ventilado para essa função, inclusive por eu ter um ótimo relacionamento com boa parte da equipe. Então, eu posso dizer que eu, hoje em dia, exerço uma liderança muito participativa e muito menos autocrática do que já foi. Mas foi necessário ser autocrático no começo. Por mais que eu diga para você que eu evoluí, porque eu acho que eu jamais conseguiria ser um líder autocrático hoje em dia onde eu estou. Não daria certo. Mas foi muito importante lá para começar. Então, existem diversos tipos de liderança também, que se adequam a momentos diferentes também. A gente está falando aqui de novo, de adaptação. Por isso que eu gosto tanto de Charles Darwin, que falou que não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, é o melhor adaptado. Então, a adaptação é fundamental para tudo. Se eu fosse muito laissez-faire, laissez-passer no começo, talvez eu não tivesse conseguido dar o start que a empresa precisava lá atrás. E depois a gente vai se adaptando. Se eu continuasse sendo aquele líder lá do começo, provavelmente eu estaria sozinho hoje em dia. Momentos diferentes exigem posturas diferentes. Exato. E hoje, essa liderança transcendente, né, que você aplica, como você identifica aquele profissional que precisa de mais engajamento, Renato? E no dia a dia, assim, bem na prática mesmo, vai. Engajamento aqui. Atendimento, volume de atendimento. Eu diria a primeira coisa é o seguinte, tem gente que não tem engajamento a volume de atendimento porque não quer ter. Sim. Legal. O primeiro ponto, então, é identificar e diagnóstico. Não quer ter. Então, assim, o que você está procurando? Você está procurando alguém que quer dar volume a atendimento? Você vai ter que procurar alguém que esteja ligado nisso. O cara que não está querendo ter isso, se a remuneração dele é variável por produtividade, então, assim, a pegada dele, assim, ele não está se preocupando, o foco dele não é, o que move ele não é a remuneração. Sim. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Legal esse assunto, né? A gente fala muito de PDI, né? Programa de Desenvolvimento Individual, de entender e saber o que motiva uma pessoa para engajar. Como é que você vai engajar sem saber? Exatamente. Né? Então, por isso que eu te perguntei, engajamento aqui. Aí vamos ver quem é engajável a isso. Legal. Né? Quem tem perfil para isso. E essa outra pessoa que tem um perfil, que, por exemplo, essa que a gente está falando hipotética, que ela não quer atender volume, porque ela também não está ligada tanto enquanto ela vai ganhar, de repente eu vou fazer com que ela tenha, vou tentar desenvolver ela por uma especialidade mais tranquila, que não tem uma rotina tão grande quanto, sei lá, por exemplo, o pessoal que faz ultrassom, por exemplo, né, cara? Quando o cara faz ultrassom, você faz uma outra atrás da outra, o tempo inteiro você fazendo exame, é uma coisa muito dinâmica e tudo mais. A pessoa não tem perfil para isso aí. Vamos buscar uma outra especialidade que possa ser essa vontade de ter um dia a dia um pouco mais sereno, possa se encaixar bem para ela. A pessoa certa no lugar certo. É isso. E quando ela está no lugar certo, é a pessoa certa. E você quer melhorar ou desenvolver ou aumentar a performance. É o 1 a 1?
Todo mundo pode melhorar, não tem ninguém que não possa melhorar. Sim. Né? Pô, Pelé até o fim da carreira treinava falta para bater melhor do que batia. Zico, pô, todo mundo no Flamengo falava que o cara ficava depois da hora batendo falta. O cara falava, pô, mas já bate falta direto no ângulo, ele queria bater melhor. Todo mundo é capaz de melhorar. Isso é muito treino. E aí, cara, aquele negócio, vamos analisar os números, vamos ver onde é que tem oportunidade. O que eu diria que se tivesse que chutar uma coisa, que todo veterinário pode melhorar na sua performance, todo veterinário pode fazer muito mais prevenção. Todo veterinário pode fazer muito mais prevenção. A medicina veterinária reativa é executada na imensa maioria das vezes. O que é medicina veterinária reativa? Eu estou na minha clínica, eu estou no meu consultório, eu estou no meu hospital, você me traz um animal com um problema, aí eu reajo ao problema que você me trouxe e apresento a solução, seja cirúrgica, seja clínica, seja ambulatorial, seja internação, eu te dou uma solução. Isso é uma veterinária reativa. Agora, eu posso reagir o dia inteiro ao que me trazem, trouxeram um cachorro com isso, trouxeram um cachorro com aquilo, eu vou reagindo, né? Ou eu posso reagir ao que me trazem e também eu agir, eu proativamente estou olhando que esse cachorrinho que você me trouxe hoje mancando, senhor Marcos, ele vai melhorar, a gente já radiografou, ele não está fraturado, pode ter sido uma pancada, a gente vai usar esse anti-inflamatório aqui, daqui a 3, 4 dias ele vai estar bem. Se ele não tiver, você me liga, você me fala, mas muito provavelmente ele já vai estar bem. Só que eu estava olhando aqui que ele não tem o preventivo contra o verme do coração, não está sendo feita a prevenção do verme do coração. Nós estamos numa cidade, né, num país que tem tanto verme do coração. Você já conhecia? Pô, não, eu não conheço. Você veio aqui porque o seu cachorro estava mancando, Marcos. Você vai sair com mancar resolvido, mas você tem que sair com algo mais. Com preventivo. Então, o que eu te diria é que todo mundo pode, muito provavelmente, a imensa maioria dos veterinários que eu conheço no Brasil e fora do Brasil, eles podem melhorar o seu arsenal de serviços se ele parar de ser somente reativo e se ele começar a ser proativo, levando conhecimentos que estão dentro da cabeça de todos os veterinários. Eu sei como prevenir hematozoários, eu sei como prevenir as diversas doenças através de vacinas, de preventivos injetáveis do verme do coração, por exemplo. Eu sei como melhorar nutricionalmente a vida de um animal, fazendo um ajuste assim, assado, e a gente tem que botar para fora esses conhecimentos. Chegamos no futuro que é hoje, né? Que a gente escuta de tendências de medicina veterinária no mercado sobre medicina veterinária preventiva, e o futuro é hoje. Essa comunicação é importante tanto para o mercado, para os tutores se conscientizarem da importância dos preventivos, como também para quem vende serviço médico veterinário. Claro. Um pouco do que a gente também fica muito ligado no mercado, né? O grupo também fala muito com os Estados Unidos e Canadá. Que insight tem assim de outros mercados fora do Brasil que você já acompanhou, que você acredita agora que possa ser uma tendência aqui para o Brasil? Olha, os mercados são tão diferentes que eu diria que a maior parte dos mercados fora do Brasil, ele tá defasado em relação ao Brasil. Legal. Assim, o Brasil ele está muito bem posicionado né, na medicina veterinária. É claro que a gente tem diversas medicinas veterinárias sendo praticadas dentro do Brasil, diversos tipos de estabelecimentos, diversos tipos de objetivos, nichos de mercado e tudo mais, mas eu não diria que tem tendências que a gente devesse olhar. Porque o empreendedor às vezes tem a tendência, né, no dia a dia de olhar o mercado americano, o que é importante, como você falou, viajar para conhecer outras culturas, mas até da gente achar uma hipótese que o mercado americano tem muita coisa na frente, muito avançado, e o que a gente pode trazer de lá e ter um grande diferencial aqui no Brasil. Cara, eu super concordo com isso, Marcos. Assim, eu acho que é muito importante a gente fazer isso. Eu fiz muito isso na minha carreira. Por exemplo, quando a gente colocou, em 1996, especialistas na Animalia, não existia especialista em clínicas. Especialistas estavam dentro de centros de diagnóstico ou nas universidades. Mas eu lembro que, um cliente meu tinha ido para o exterior e tinha levado o cachorro dele na clínica que ele tinha levado, tinha um dermatologista, tinha um especialista dentro da clínica. Eu falei, tudo que acontece nos Estados Unidos depois acaba acontecendo aqui. Vamos botar especialista aqui dentro. Então, assim, tinha coisas assim. Por outro lado, tem outras coisas que são muito diferentes. Por exemplo, existe uma segmentação hoje em dia dentro do mercado americano que são clínicas só de emergência, clínicas só de vacinação e castração, clínicas só de atendimento, consultas simples, ou seja, clínica só de urgência, clínica só de emergência, clínica só de prevenção.
é uma coisa que você diz assim, puxa, isso está à frente. Não, isso é diferente. Isso se adequaria ao Brasil? Não sei, acho que não. Legal. Não sei. Eu não traria esse modelo no primeiro momento. Você consegue imaginar? Pensa em alguns clientes seus que, ele hoje está vomitando, então eu vou ali. Não, mas hoje é para vacina, então eu vou lá. A tendência do um lugar resolve tudo no Brasil é muito cultural. Então, a gente acaba tendo essa clínica veterinária. Pode ser que daqui a 15 anos a gente vá nesse caminho, pode ser. Mas simplesmente porque está assim nos Estados Unidos agora, vamos fazer isso aqui? Eu não faria isso, não. Não faz sentido trazer uma hipótese e transformar ela numa realidade sem a gente validar. E ela é uma hipótese testada lá, está funcionando lá, muito bem. Mas não necessariamente ela vai funcionar aqui da mesma forma. A gente tem que checar. Analisar. Então, eu diria que a gente tem que verificar muito as coisas de mercado. Acho que tinha uma coisa que sempre era muito boa, é de você pensar o seguinte, o que já fazem de tecnologia avançada fora que eu deveria fazer aqui? Né? Isso sim. Mas isso eu te diria que os nossos melhores hospitais brasileiros, né? A medicina veterinária brasileira, faz o que se faz de melhor. Tem alguma tecnologia de ciência vindo que você conheça? Cara, a IA, né? Assim, tá começando a entrar e fazer mais parte das rotinas, dos diagnósticos, né? Transcrições de prontuários, esse tipo de coisa, mas não tem um exame que esteja sendo feito e que a gente não faz aqui. Pô, a gente está muito bem parado, né? Se for pensar aí nas grandes capitais, você tem sempre pelo menos 3, 5, 10 hospitais que estão fazendo a medicina veterinária de primeiríssima linha. Sim. Eu vou agora tocar no assunto, até pela sua pergunta aqui nos bastidores também. Marcos, quem assiste o teu podcast? Eu falei muito de donos de clínicas e donos de hospitais e empreendedores começando. No grupo hoje, aquele veterinário que quer vender um negócio, o que vocês olham, o que chama atenção no negócio de uma pessoa para vocês abordarem, conversarem, iniciarem todo o trâmite de uma aquisição? Então vamos lá. Primeiro, assim, eu te perguntei quem assiste para tentar entregar. É aquela história de legal. entregar. De conhecer o público. Conhecer o público. Legal. Então, assim, como eu não posso ouvir as pessoas, elas que estão ouvindo aqui, quero saber com quem é, para saber o que a gente vai entregar. É mais ou menos aquela história de como a gente vai atender, né? Te agradeço, obrigado. E volto numa pergunta que você me fez no começo que eu acabei me esquecendo de responder. Quando você me perguntou como é que era essa abordagem, quando eu ia procurar alguém, eu diria que eu dizia que eu queria comprar o negócio, como é que a pessoa reagia, né? Foi muito interessante, que eu aprendi na prática, né? De que algumas pessoas se sentiam até meio ofendidas, assim, quando você quer comprar meu negócio, mas como assim? Eu não estou vendendo, né? Então, eu hoje em dia faço uma abordagem diferente. Eu explico para as pessoas, quando a gente por definição, né, o VCA no Brasil busca aquisição dos melhores em cada região. Então, a gente identifica quem a gente imagina que são os melhores, e os melhores em que tecnicamente estão fazendo uma boa medicina veterinária e que são pessoas bacanas, idôneas, proativas, empreendedoras. Então, é esse tipo que a gente identifica. Então, a primeira coisa que a gente fala, quando eu estou indo conversar com alguém, eu falo assim, que eu queria que você entendesse isso aqui como um elogio. Se eu estou te buscando, é porque eu estou entendendo que você é o que é de melhor. Não é aquela história, estou comprando isso aqui porque isso aqui é muito ruim, eu vou trocar tudo e vou arrebentar. Não, o que eu estou procurando, o que a gente está procurando, são sempre lugares que estão indo muito bem e que a gente quer tentar ajudar de alguma forma, entrando dentro desse grupo, fornecendo o que possa ser necessário, seja recursos humanos, financeiros, tecnológicos, para melhorar ainda mais uma coisa que está indo bem. Então, assim, a primeira coisa que eu diria sempre é quem eu elogio. Se a gente está procurando, é porque o lugar já está indo bem. Validado, né? Validado. E depois explico, o meu interesse, você pode dizer, não tenho interesse em vender, beleza, continuo sendo seu amigo, como sempre fui. Você pode me dizer que você tem interesse em vender e existe todo um caminho, né? Que é o caminho do M&A que, você assina. É um processo gigantesco. É um contrato de sigilo, depois você faz uma carta de intenções, enfim, tem todo um protocolo que o que se faz, o que a gente faz, o que a gente tem feito aí nos últimos 5, 6 anos, é o M&A clássico de aquisição de qualquer empresa. Legal. Que não tem, mas ele é meu amigo, então, eu vou pagar um pouco mais. Essa influência não existe, né? Essa influência não existe. Quem vai responder qual é o valor que a gente pode pagar vão ser os números que vão ser apresentados, vão ser analisados, e através de uma equação ele vai ter um número. Que eu dizer, Renato, mas você é meu amigo, vou pagar um pouco mais, eu não consigo te pagar mais, porque eu não consigo conversar com a planilha. A planilha executa lá qual é o valor. É o valuation. É o valuation. Na íntegra,
eu sei que tem o valuation dos números e o valuation é que você está falando da emoção, né? De quem está vendendo, né? Cara, eles se encontram, mas também não tem como ser por fora. É o sim, valuation da planilha. Existem fórmulas, né, para fazer. Exato. E é muito importante alinhar expectativas. Por exemplo, já teve gente que ela falou assim, pois eu quero vender por X. O X era 3 vezes o que a planilha diria. Eu já tenho hoje em dia um feeling, né? Falei, cara, não vamos nem iniciar. Porque eu estou muito abaixo disso que eu posso oferecer. Não, mas é porque para a minha clínica é isso, é que eu entendo. Para você, ela vale isso. E eu não consigo pagar isso. Então, fique com ela e toque, é isso. Não tem certo ou errado, né? Agora, na hora de se calcular um valor de um negócio, existe toda uma ciência para isso. Por trás disso. Né? E querer ou não querer vender, já encontrei aí gente que tem hospitais que falam muito dinheiro, não tem interesse em vender pelos mais diferentes motivos. Maravilha, show de bola. Agora, para aquele que possa querer vender por diversos motivos, quero me aposentar, é um caminho. Eu quero agora aumentar as possibilidades para minha equipe, é um outro caminho. Tem vários motivos para você querer vender ou não querer vender. Então, assim, a conversa hoje em dia eu sempre começo dizendo, eu estou procurando quem é bom, então eu não estou procurando você, porque eu acho que isso aqui, eu acho que você está no sufoco, eu quero me aproveitar. Também não tem isso, porque se alguém estiver no sufoco, a planilha vai calcular o número do mesmo jeito. Sim. E eu não vou dizer assim, agora corte isso aqui, porque o cara está no sufoco. De jeito nenhum, é o que é. É o que é. Que desafio, né? Chegar, e aí você está aplicando o que você acabou de falar aqui nesse episódio, né? De se conectar com a pessoa, até porque para lidar com questões difíceis, né? Isso é como o Renato faz assim no dia a dia para gerir conflitos no dia a dia e quando acontece alguma coisa ruim. O que você analisa, assim, Renato? O que você olha para tomar uma decisão assim tão importante como foi a venda lá da Animalia, foi em 2019, né? Que você fez a venda da Animalia, ou que você fez a fusão, né? Foi em 2019. 19 que eu vendi, Como você tomou essa decisão aí, o Renato, na prática? Cara, não foi uma coisa que eu decidi em 19, já vinha conversando, sei lá, desde 17, né? Tem que sempre ter os dados. Legal. Importante você ter os dados. Você não toma decisão na emoção? Ou não na emoção, mas às vezes eu tenho que tomar decisão rápida. Eu sou por formação cirurgião. Cirurgião é um cara que toma decisão rápido. Na adrenalina. Com adrenalina, mas não baseado na emoção. Com razão, sim, mas eventualmente com necessidade de tomar decisões mais rápidas. Por outro lado, eu sempre analisando as coisas. Tem coisas que, assim, se eu não precisar decidir isso aqui agora o tempo pode jogar em meu favor. Minha esposa fala, se você vai responder o e-mail sexta-feira, 5 horas da tarde, é porque você não vai resolver. Então, assim, sempre analisando as hipóteses e vendo qual é a melhor maneira de você responder a cada coisa. Agora, eu diria assim, se tem um e-mail que você leu e te deu vontade de responder na hora, não responda. Não responda, porque aquela ali certamente é a pior, porque você está, né, com a sua capacidade de avaliação enevoada por um sentimento que teve no primeiro momento, né? Então, assim, decisões difíceis que precisam ser rápidas, você não tem muita opção. Você vai ter que tomar ela o mais rápido possível. Decisões difíceis que podem ser pensadas, beleza, tomemos o tempo. Mas eu tenho que ser sempre o seguinte, é ético. Legal. Quais são as variáveis, quais são as possibilidades, sendo uma coisa ética. Se mantiver o caminho da ética, você já funila bastante o que você pode fazer. Sim. Cara, o papo voou aqui, eu aprendi muito, tem folhas aqui já do que eu consegui pescar aqui, do que você conseguiu transmitir. Eu tenho certeza que muitos veterinários vão ouvir isso, vão se espelhar, vão evoluir. É a ideia do propósito aqui do episódio, transformar vidas, transformar carreiras. Eu quero muito te agradecer. Queria que, antes até da gente encerrar, você mandasse uma mensagem para o nosso público. Eu sei que você é muito positivo, né? Mas para quem está lá ali começando na veterinária agora, o que pode ficar atento e qual a mensagem que você deixa para essa galera que está começando agora? Vamos lá, 2 coisas. Primeiro, super te agradecer. O papo foi ótimo, um prazer enorme. Prazer estar aqui onde já tiveram grandes amigos, né? O Paul Marlos, foi meu estagiário amigão, Roberto foi estagiário amigão,
Fred não foi estagiário, mas também amigão, então mal barato estar aqui onde eles também tiveram, te agradeço muito. Agradecer a eles que me conectaram, ao Renato também, pelo carinho, e por você também ter me respondido. Eu sei o quanto a sua agenda é complicada e tenho muita gratidão por isso. Não tem nada disso, é gratidão minha. O que eu diria é o seguinte, você falou principalmente para quem é novo, quem está começando na veterinária, né? Tem essa questão toda do burnout, do esgotamento, da dificuldade, né? De novo, eu vou vir na questão da prevenção. Se você só trabalha de forma reativa, com pepino, com pessoas diferentes, que você não conhece, te trazendo problemas, o tempo todo, a sua rotina é extremamente desgastante, realmente. Então, tenta temperar a sua agenda com prevenção. Legal. Porque se você tempera a sua agenda com prevenção, ela vai ser boa para o animal, ninguém tem dúvida, boa para o tutor, que ele vai viver mais o animal, que é tudo que ele quer, e vai ser muito boa para você, porque você vai estar oferecendo mais serviços veterinários e pelos quais você é remunerado, e ninguém está oferecendo serviços que as pessoas não querem e precisam, as pessoas querem e precisam, mas vai ser bom para a tua cabeça, cara. Porque você imagina o seguinte, seu cachorro que chegou, vamos voltar aqui, o senhor Marcos me trouxe o cachorro que estava claudicando, você está nervoso, o cachorro que você tão bem quer, será que está quebrado, não está quebrado, não sei o quê, então a pessoa chega, ela não está muito boa de papo nesse dia e tudo mais, e você fala, toma esse anti-inflamatório, vai ficar tudo bem e tudo mais, e aí você marca, por exemplo, olha, daqui a 3 dias, volta que eu quero ver se está bem, e a gente vai fazer o preventivo do verme do coração, que eu vi que não está sendo feito, isso é super importante. Daqui a 3 dias, Marcos, você vai voltar, que seu cachorro parou de mancar, você vai estar bem, você vai estar feliz. E a gente vai conversar sobre o verme do coração. Eu vou te atender sem você estar chegando num sufoco, sem você estar chegando num problema. E eu vou poder bater um papo com você, vou poder conhecer a pessoa Marcos, vou poder me apresentar como o veterinário Renato, que não é só um consertador de cachorro. Eu consertei a perna que estava ruinzinha, que estava mancando, que você me trouxe, mas eu tenho mais para te oferecer, eu te entrego algo mais. Quando você entrega algo mais, quando alguém recebe mais do que pediu, a pessoa é grata, a pessoa reconhece, a pessoa adere, a pessoa confia, e aí a relação começa a ser melhor. Então, muito da dificuldade que o veterinário tem é porque ele lida sempre com doença, com vida e morte, com problema, com pessoas que estão estressadas tensas e eventualmente estressadas chateadas, e aí o dia a dia fica difícil. Sim. Mas cabe a nós conseguirmos temperar as nossas agendas. Existe todo um lado da medicina veterinária de prevenção à nossa inteira disposição. Só precisamos pegar e entregar para as pessoas. E isso melhora, inclusive, saúde mental. Pô, aula. Obrigado, cara. Obrigado. Até antes de encerrar aqui, quero fazer de novo esse agradecimento com muito carinho pela sua agenda, por estar aqui. Galera, esse episódio só foi possível graças ao Anclivepa São Paulo, MBA Anclivepa São Paulo. Vou deixar também aqui o link nos comentários. Para quem está no YouTube ou no Spotify também, se inscrevam no canal. Curte lá, dá 5 estrelas, clica aqui no link da MBA Anclivepa São Paulo e também do Laboratório de Análises Clínicas Meu Vet Lab. Conheçam também lá os serviços deles, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Renato, eu te agradeço, pelo carinho. Valeu. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, pessoal. E parabéns, muito obrigado. Tchau.